eu quero, né, começar a falar para vocês é que toda vez que a gente tem um período de uma crise muito forte, né, a gente passa por vários períodos de crise na vida da gente. A gente pode presenciar aí na história da humanidade, né, quantas crises já vieram, quantas doenças avassaladoras tomaram conta de cidades, de países e de uma civilização como um todo, né? Que é o que está acontecendo agora. E isso começa pequeno e de repente vai crescendo, vai tomando proporção que a gente não tem um controle. E de repente tudo para. E a gente fica, né? Puxa, o que vai ser de mim agora? O que vai acontecer com o trabalho? Então, eu também tô nessa angústia, né? Esse é um momento de angústia. Essa troca que eu quero fazer aqui com vocês também é porque comigo também, né, tá uma situação estranha. Eu cancelei diversos cursos que estavam para começar, tinha pelo menos 4 turmas de cursos novos, né, que estava para começar. A gente estava com uma turma de consciência sistêmica em Jundiaí, né, que tivemos que já mudar, vamos ter que olhar outra data, e a gente acaba cancelando e nem tem como colocar outra data, porque a gente não sabe ainda o destino, né, dessa doença, o que vai acontecer, e quando que as pessoas realmente vão poder voltar a interagir e sair de casa. Então tinha consciência sistêmica, tinha a turma do ser mais consciente, tinha terapia de ambientes. Então olha só, são 3 cursos muito importantes e que as pessoas estavam super engajadas, foram cancelados, né? Mas a gente espera e a gente vai se aprimorando nesse momento de internalização para que a gente possa voltar com uma força maior, com uma energia melhor, para poder continuar oferecendo para vocês com bastante qualidade esse conteúdo. Então, quando a gente fala de crise, e quando o Dr. Fernando fala, né, de crise, que eu ouvi, eu tô repetindo umas coisinhas que eu ouvi dele esses dias, né? A crise, essa situação que quando ela é uma situação que vem para colocar a gente muito dentro da realidade. Ela acorda a gente para a realidade que a gente não consegue ver. E esse tipo de realidade geralmente faz parte do nosso obscuro, do nosso inconsciente, mas a gente não consegue olhar para isso. Só que nós temos essas crises internas nossa como ser individual, mas também a gente tem essas crises, ou essa que a gente está vivendo já é no nível mundial, né? O mundo todo está sofrendo com a mesma crise. Então todos nós estamos interligados. Até por isso que eu coloquei esse tema, né? O nome dessa série de lives é Somos Todos Um. Porque a primeira coisa que a gente aprende é que a gente sozinho não é nada e a gente sozinho não faz nada, né? Se eu sozinha falar assim, eu vou trabalhar, eu preciso, eu sei que eu preciso, igual várias pessoas da minha família, da família de vocês aí que estão assistindo, a gente precisa trabalhar. Porém, e se eu tiver passado por esse vírus e levar isso e contaminar outras pessoas? Ou seja, nós fazemos parte de um organismo. Esse organismo, esse planeta Terra, ele é um todo, ele é um só, ele é uno. Então não adianta falar assim, eu tô bem, eu tô ótima, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar, eu vou viajar. Não sou eu, não se trata só de mim, se trata do todo, se trata do universo. E aí que a responsabilidade tem que ser de cada um. Porque se esse universo é uma máquina, é um corpo que funciona e eu sou uma parte dele, se eu não estiver inteira, se eu não estiver bem fazendo a minha parte, né, como que eu vou poder falar assim, puxa vida, tá funcionando bem, mas eu tô indo pro caminho errado? Então eu tenho que andar, eu tenho que caminhar de acordo com aquilo que vai fazer o bem do todo. Eu não posso agora, nesse momento, olhar só para mim, né? Então quando a gente vem com essa questão de estar sendo trazido para a realidade, é olhar para essa realidade desse mundo que a gente está vivendo, que nos afasta da natureza e coloca numa situação, puxa vida, onde que eu fui entrar, o que que eu fui invadir e o que que está me invadindo, né? O que que significa um vírus invadir uma sociedade, uma população? Será que é ele que está invadindo a gente, ou será que é a gente que invadiu a área dele, né? Então nós estamos todos interligados, todos misturados. E isso aí gera uma questão enorme. Então quando a gente traz, né, uma situação que acorda todos nós para a realidade,
nós temos que utilizar algumas técnicas, né? Algumas dinâmicas que vão fazer com que a gente passe por essa situação de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais saudável. Então é isso que eu quero falar um pouquinho aqui hoje também, tá? O que a gente pode usar, como que a gente pode agir e interagir para que a gente consiga ter um equilíbrio maior. Manda, gente, a live para as outras pessoas, porque o assunto que a gente vai falar aqui é bem interessante. E no final vai ter uma dica muito bacana com um convidado especial, tá? Vocês não saem daí não, que vocês vão amar. Manda aí no aviãozinho para um amigo, para as pessoas que vocês querem que veja essa live com a gente, tá? Olha só, quando a gente passa por uma dinâmica de crise, a crise, ela tem em chinês, engraçado é que vem lá do chinês, né? A gente sempre vai voltar lá na China, porque muitas coisas que a gente traz hoje na humanidade surge lá no mundo oriental. Então, no ideograma, a crise em chinês, ela é uma palavrinha que ela é construída por 2 ideogramas, perigo e oportunidade. Então, somando-se perigo e oportunidade, eu tenho crise. Olha que coisa interessante. Quando a gente vem e enxerga esse momento, oi Raquel, saudade, que bom que você está aqui. Quando a gente olha para esse momento como perigo, a gente pode... Nossa, eu vou enfiar minha cabeça embaixo do travesseiro, embaixo da cama, vou desaparecer, né? E vou só enxergar o lado negativo da coisa. Quando eu olho só para a palavrinha oportunidade, né? Eu vou querer tirar proveito da situação e fazer o melhor. Essa é a intenção, né? É isso que a crise vem nos mostrar. Que a gente tem que estar alerta ao perigo, mas a gente tem que estar esperto para aproveitar a oportunidade que a crise nos traz. Porque tudo aquilo que é estagnado morreu. Quando você está lá no hospital, uma pessoa que está ligada àquele aparelhinho, né? Enquanto a pessoa está viva, o aparelhinho está fazendo assim, ó. Tá subindo e descendo. Quando a linha fica reta, significa que morreu. Ou seja, quando está tudo estável, estagnou, parou, tá morto, gente. Então, na vida, a gente tem sim essas situações de altos e baixos. E o que nós temos que aprender é sempre estar preparado para lidar com essas situações. Porque nunca vai estar uma situação só estável. Quando você fala assim, eu quero estabilidade na minha vida. Isso daí é uma ilusão, né? Viver na ilusão. Porque não existe uma vida que é estável. A natureza é instável e nós somos seres da natureza. Né? Existem 4 estações do ano. Nas 4 estações a gente vê a instabilidade da natureza. Uma árvore ela só não fica só verdinha, nem só com folha seca, nem só sem folha, né? Nós precisamos passar por todas as estações e é passando por uma que a gente dá valor à outra. Então sempre existe o ponto de equilíbrio. Se não tiver o claro, a gente não sabe dar valor no escuro, mas também tem que ter o escuro para a gente dar valor no claro. E é aí que a gente vai vendo como que nós vamos enxergando a diferença entre oportunidade e perigo, tá? E aí, cabe a nós fazer essa escolha. Ou a gente vai só se esconder e acha que tudo na vida é um perigo, que o vírus é um perigo, que viver é um perigo, né? Nós temos sim que nos precaver, nós temos que nos prevenir. Mas nós temos que aproveitar essa oportunidade e olhar o que isso nos traz de conhecimento. Puxa vida, já que eu tenho dentro de casa, então, né, eu, Ana, estou tentando fazer o melhor de tudo isso. Porque clientes cancelaram projetos, né, os cursos tiveram que ser cancelados porque a gente não tinha alunos. Então, é a realidade. A minha realidade que eu estou contando para vocês agora é essa, né? Tivemos sim que abrir mão de várias coisas. O financeiro falado, e aí a gente fala, puxa vida, será que isso vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses? Enquanto isso, a gente pode se preparar. Eu vou preparar porque quando as pessoas estiverem de novo conectadas para olhar de novo para os cursos que eu estou dando, para participarem, então aí eu já estou com um outro nível de sabedoria, de aprendizado, porque eu estou buscando. E essa busca faz com que a gente esteja sempre ativo, é que vai levar a gente para ficar bem se tiver de novo um período de
porque a gente sabe que isso vai acontecer, vai, né? Um dia a gente vai estar bem, outro dia a gente não vai estar bem. E aí a gente tem que estar em equilíbrio para poder se preparar tanto para a fase onde a gente está em ascensão, quando a gente estiver na queda, né? E isso sempre vai acontecer, tá? Então, quando a gente tem as escolhas para fazer, a gente tem que ter consciência também, até se a gente não escolher, a gente já está escolhendo, né? Quando eu decido não escolher por nada, eu já fiz uma escolha. E isso daí é muito importante. E essa época que a gente tem para poder escolher as coisas boas que a gente pode fazer, né? Para nós que estamos em casa, a gente tem que buscar conhecimento, né? Quem está trabalhando optou por isso. Tem os profissionais da saúde, por exemplo, eles não podem parar, porque como que vai ficar a humanidade, né? Tá? A nossa amiga aí, a Ana, ela tá trabalhando direto. A Ana Cláudia, minha xará, ela trabalha no hospital em Alfenas e ela não para, ela tá, né, dando os feedbacks aí, a gente tá acompanhando. E um beijo enorme para você, Ana, que é admirável, né, nessa situação, você tá trabalhando e tá acompanhando e tá lutando aí, né, com o pessoal da saúde para que salve vidas, para que mantenha tudo funcionando, porque realmente tem profissionais que não pode parar. Só que quem pode manter uma situação mais para ficar amena, pode escolher sim. E essa é uma escolha inteligente no momento. Claro que a gente quer trabalhar, quer voltar a fazer os cursos, mas nesse momento não dá. Então é a escolha que a gente precisa fazer, tá? Então a gente segue, né? Qual que é a dica aí, ó? Quem tá parado? Ler livro, fazer cursos online, vários cursos online estão sendo disponibilizados. Então pega na sua área e vai atrás, porque na minha área, nossa, cursos incríveis estão sendo liberados aí, né? A gente pode fazer treinamento, a gente pode trocar ideias para que a gente consiga criar uma energia nova de sabedoria, até mesmo para trabalhar com o online. E isso é muito interessante, é muito importante, né? E nessa época onde a gente está buscando conhecimento, a gente tem outros aprendizados que a gente tem que absorver para a nossa vida, né? Porque a gente não pode se engessar naquilo que a gente acha que é e achar que todas essas situações são estáveis. Então, tem uma frase que é uma filosofia também do mundo oriental, que é muito importante, que a gente pode carregar com a gente nesse momento, tá? Que traz traz um certo conforto pra gente. Essa frase, ela diz assim, ó: isso também vai passar. Então, tudo de ruim que acontece, um dia vai passar. Só que tudo de bom que acontece também vai passar. É isso que é uma das realidades que a gente tem que trabalhar muito e colocar o pé no chão. Por quê? Por mais que a gente esteja muito feliz, muito bombando, com tudo muito certo, um dia a vida essa situação vai passar. Porque a vida é esse sobe e desce, a vida é esse aprendizado. A vida é dia e noite, é claro e escuro, alto e baixo. E isso é normal da vida. Então, quando a gente aprende que a gente tem que saber lidar com o mundo que é instável e saber que isso também vai passar, essa crise também vai passar. E quando essa crise passar, como que a gente vai estar? Será que a gente morreu? Será que a gente deixou o nosso emocional se desgastar? Será que eu joguei toda a minha energia olhando para o perigo, me protegendo de doença? E aí eu vou ficando mal com isso, né? A gente vai ficando mal e vai se deprimindo. E é terrível, porque se a gente se deixa levar, a gente entra no efeito nocebo. O Dr. Fernando fala de efeito placebo e efeito nocebo. O efeito placebo é aquele, né? Que a gente toma lá uma pílula que não tem nada e melhora. A gente fica o dia inteiro no jornal também, a gente enlouquece, né?
E fora os fake news, né, gente? Quanta fake news que chegou, é de álcool, é de sei lá o que, e distribuindo álcool, dando dinheiro, é uma loucurada. Imagina se a gente começa a acreditar em tudo isso. Então, o melhor que a gente tem a fazer é botar um funilzinho e começar a olhar o que importa para você e o que vai fazer você estar melhor daqui a um mês, né? Que assunto que você pode pegar, o que você pode reproduzir, se desenvolver para que a gente consiga ter lá na frente uma estrutura melhor para lidar com o nosso trabalho, com a nossa saúde, com os nossos clientes, né? A minha amiga Maria Paula, amo, beijo Maria, estou morrendo de saudade de você. Ela fala aqui, ó, a melhor forma de mantermos nosso equilíbrio é o autoconhecimento. E, gente, não tem outra saída, é o autoconhecimento. Porque se eu me conheço, eu sei que quando isso passar, eu vou estar preparada, eu vou estar equilibrada. E aí, a gente vai poder fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor. Quando eu estiver preparada e quando eu puder dar o meu melhor, eu vou estar com conteúdo, com base e eu vou estar pronta para acolher aquilo de bom que chegar. Porque se eu estiver desestruturada, sugada, sem energia e se eu me deixei levar por aquilo que não foi legal, eu vou estar numa situação fragilizada e quando a situação voltar, quem vai estar preparado sai lá na frente. E eu tô ali morta, aí eu tenho que começar do zero, recuperar minha saúde, recuperar o meu mental, né? Eu vou ter que me reconstruir, começar a estudar. Então, gente, vamos olhar agora para a palavrinha oportunidade e pegar tudo aquilo de bom que vocês querem, o tempo que vocês têm livres, para poder fazer o que vai potencializar e te jogar lá na frente, colocar o teu corpo em ação, a tua mente em ação e desenvolver sempre aquilo que é melhor, tá? Quando a gente fala nessa situação das escolhas, né, do isso também vai passar, eu vou voltar num assunto muito bacana. Em terapia, né, acho que a maioria das pessoas sabe que eu sou arquiteta e sou terapeuta de constelação familiar, né, terapeuta sistêmica. E eu uni esses dois trabalhos hoje e faço o trabalho de terapia dos ambientes, que é um trabalho incrível. Estou aproveitando também esses dias para poder estudar mais, para poder criar os cursos, potencializar os cursos, que é um assunto bem interessante. Então, a gente pode falar também, aqui, uma coisa que eu quero passar para vocês que é muito importante, é o aprendizado do triângulo dramático, tá? Todas as vezes, acho que todo mundo já assistiu novela, né? Você já viu em novela? O que atrai em novela? Toda novela sempre tem a vítima, que é aquela que sofre, que chora, que tá ali passando os perrengues, né? Tem a vítima. Para existir uma vítima, existe sempre um acusador, que é aquela pessoa que tá ali, cutucando a vítima, que tá colocando o dedo, que tá jogando a responsabilidade na vítima. E também a gente tem, no triângulo dramático, o salvador, que é sempre o super-herói, né, que chega para resolver o problema da vítima, que chega para salvar. Então, gente, no triângulo dramático, ele é um triângulo destrutivo. É uma história que não leva ninguém a lugar nenhum e que não ajuda a gente. Por quê? O papel de vítima, ele é terrível. Então, nessa crise que a gente está vivendo, se eu entrar no papel de vítima, o que eu vou fazer? Ai, o mundo me abandonou. Olha, eu não tenho dinheiro. Eu vou morrer. Eu vou passar fome. Eu vou pegar coronavírus. Esse vírus está acabando com a minha vida. O que eu vou fazer agora? E aí eu transformo isso isso vira uma loucura. Então eu só vou ficar no papel de vítima esperando que alguém venha me salvar, que o governo venha me salvar, que alguém resolva os meus problemas, né? Aí tem o salvador. O salvador é aquele que não vive a vida dele. Para não olhar para o problema dele, ele olha para todo mundo, ele quer salvar todo mundo, ele faz tudo para todo mundo, né? Ele vai lá, resolve o problema de todo mundo, aí ele vai lá dar dinheiro para quem precisa, paga a conta de quem precisa, cuida da saúde de quem precisa, e ele mesmo não olha para o problema dele, tá? E ser salvador nessa época também não é legal, por quê? Porque quando você olha demais para o outro e esquece de si, a hora que você vai olhar para si, você está desmoronado, você está despencado, a tua vida foi por água abaixo. Então não é legal nem o papel de vítima, que é o pior, né? O papel de vítima é um grande papel de manipulação. Quando a pessoa se faz de vítima, ela tá ali
o tempo todo manipulando e utilizando dessa forma do vitimismo para poder pegar as pessoas e fazer um joguinho, né? Coloca ali, faz aqui, agora eu quero que você venha me cuidar, agora eu quero que você faça isso para mim. Então o papel de vítima ele é terrível. E o papel do salvador também é. Por quê? Vocês já viram, gente, em filme, o que é o salvador? Salvador é o super-herói, é aquele que acha que vai salvar o mundo, né? Ele acha que vai defender, que ele vai resolver a vida de todo mundo. E aí, num filme de super-herói, eu nunca vi um filme de super-herói onde o super-herói que salva todo mundo, onde ele tá super feliz, vai tirar férias com a família, vai passar o final de semana com os filhos, vai pra praia, né? Tá bem resolvido, cuida dele, assiste a TV dele ali, o Netflix, e tá cuidando da vida dele, tá bem, vai jantar num restaurante legal. Gente, não existe o super-herói, ele não olha nem pra ele, nem sabe o que tá acontecendo com a vida dele. Ele só quer ver os outros. E isso daí, ó, ele só se ferra. Então também não adianta ser super-herói, querer resolver a vida de todo mundo. Agora a gente tem que olhar para nossa vida, resolver aquilo que tem, fazer sentido para nós. E o terceiro papel do triângulo dramático é o acusador, é aquele que fica botando a culpa em todo mundo. Ah, porque a culpa é da China, a culpa é da Itália, a culpa é do governo, a culpa é do sistema de saúde que não presta, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa, sabe, assim, joga a culpa em todo mundo. E a pessoa mesmo, o acusador mesmo, ele não faz nada. Ele só bota o dedão, ele só julga, critica, bota a culpa nos outros, joga a responsabilidade nas costas dos outros. E ele mesmo, ó, tá aqui, ó, tô nem aí. Ele não faz nada. Então, gente, nenhum dos três papéis do triângulo dramático resolve coisa nenhuma. Por quê? É drama, drama e drama. E enquanto a gente continuar achando que drama resolve as coisas, né, que o drama vai conseguir solucionar, a gente vai continuar no papel infantil. As três funções do triângulo dramático são funções infantis. Por quê? Tudo é para suprir carência, né? A vítima é aquela que tá esperando, tá lá dentro do berço, o nenenzinho no berço, esperando alguém ir lá salvar, pegar no colo e resolver a vida, né? O acusador é aquele rebelde que tá ali também, esperando alguém fazer alguma coisa para ele, e ele só julgando, criticando. E o salvador, ele também não resolve nada, porque ele quer resolver para todo mundo, mas ele não faz aquilo que precisa ser feito, que é olhar para a vida dele, cuidar da vida dele. Então, quando a gente olha para o triângulo dramático, a gente percebe que não resolve nada fazer drama. O drama, ele só vai empurrar e vai ficar, sabe aquela bola de neve? Só vai aumentando. Isso vai criando uma situação de intriga, de birra, de raiva entre os participantes desse triângulo, né? Então, para a gente olhar para essa situação também como adultos, a gente precisa entrar no outro modelo de triângulo, né? A gente desenha o triângulo dramático, a gente desenha ele para baixo assim, né? E esse triângulo aqui para cima, ó, é o triângulo da realização. Agora eu vou convidar vocês a entrar no triângulo da realização. O que é o triângulo da realização? Criatividade, potência e sabedoria, tá? Como eu posso usar o que eu tenho de ferramenta para usar, para trabalhar ao meu favor, a favor da minha família, do meu lar, para que a gente fique bem e consiga estar numa situação melhor para enfrentar tanto as horas de perigo quanto as oportunidades que aparecem. É justamente o triângulo da realização. O triângulo da realização, o que acontece? Ó, nós temos a ponta da criatividade. Então, primeiro, eu preciso ter criatividade para lidar com minha casa, minha família, meus filhos, o dia a dia, o trabalho, os clientes. E haja criatividade, gente. Brasileiro já é um ser criativo, né? A gente tá aí vendo quanta coisa, a gente dando risada de tanta coisa, né, em meio à tragédia, mas ainda bem que tem esse pessoal que tá fazendo piada, que tá rindo, que tá ajudando a gente a rir. Por quê? O triângulo da realização, quando ele traz pra gente o ponto da criatividade, a gente tem que olhar para isso como um ponto muito positivo a nosso favor. Então, trazer ao nosso favor aquilo que a gente tem disponível e usar isso com criatividade vai nos jogar lá na frente, vai fazer com que a gente saia de draminha, de criancice e vamos trabalhar o nosso adulto, porque adulto age com criatividade. Então, se eu não tenho
tal ferramenta, eu vou usar outra, né? Se eu não posso estar com os meus clientes numa sala de aula hoje dando um curso, eu posso escolher estar aqui com vocês, que seja online, né? Não precisa ser, eu não tenho todas as ferramentas e equipamentos caríssimos do jeito de um estúdio de cinema, mas com criatividade eu faço uma adaptação, põe meu celular aqui, boto uma luzinha ali, boto meu notebook ali e vamos com criatividade fazer algo legal para nós, porque eu tenho coisa interessante para passar para vocês. E é isso que eu quero que a gente, né, consiga estar juntos, trabalhando a nossa criatividade e colocando um impulso a mais nessa situação que a gente está vivendo para que a gente saia dela melhor, né? Qual que é o outro ponto? Sabedoria. A sabedoria, ela faz com que a gente consiga distinguir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é melhor e o que é pior para a gente nesse momento. Então, com sabedoria, utilizando a sabedoria, a gente consegue também estar numa situação de equilíbrio, se manter num estado melhor para poder olhar lá na frente e falar, nossa, quando eu sair dessa eu vou estar mais preparada. Então eu posso utilizar sim a sabedoria que eu tenho para poder valorizar, né? Eu quero muito valorizar vocês que estão aqui comigo nesse momento, que eu acho muito importante essa reunião, a gente poder estar junto falando desses assuntos, tá? Quem quiser ir mandando alguma pergunta também, alguma dúvida, algum questionamento, pode escrevendo aí. A amiga tá falando que ela tá deletando as pessoas e cuidando dela, do apartamento dela. E é isso que a gente tem que fazer, gente. A gente não precisa de gente negativa nesse momento, né? De negativo já basta a televisão, a notícia. É realidade? É. A gente tem que saber? Tem. Mas, puxa, liga a televisão, desliga. Vai ouvir uma música boa, vai ler um livro legal, cuidar da casa, do apartamento. Resolver aquilo que realmente vai dar resultado. Porque fazer aquilo que não, né, ficar no drama, ficar tentando botar culpa nos outros e ficar nessa lenga-lenga não resolve nada. E aí, né, o que eu falei mesmo? A sabedoria, a gente tem a criatividade, a sabedoria e esqueci do outro, já vou falar. Então, a potência. O que é a potência? A potência é pegar aquilo que eu já tenho, né, pegar aquilo que eu já sei, que eu já conheço, meu conhecimento e utilizar a meu favor. Será que eu tenho potência para resolver aquilo? Eu tenho energia para resolver aquilo? Eu tenho solução para aquele caso que eu preciso? Se eu não tenho, eu vou buscar ficar mais potente. Por quê? Se eu tenho esse triângulo da realização, que é a criatividade, a sabedoria e a potência, eu tenho uma grande arma a meu favor, tá? Porque eu vou utilizar tudo para que eu impulsione meu trabalho, para que eu impulsione a minha vida, o meu psicológico, o meu equilíbrio. E aí, utilizando esses três lados desse triângulo, com sabedoria, potência e criatividade, gente, a gente sai lá na frente. E essa é a postura do adulto, tá? A postura do triângulo dramático é a postura da criança, ou seja, a criança birrenta, a criança chorona. Aí você fala assim pra mim, ai Ana, mas o que eu faço? Tem uma pessoa aqui do meu lado que é puro triângulo dramático, essa pessoa só faz drama, essa pessoa só... Então, tá. Se você tem uma pessoa do teu lado que tá no triângulo dramático e você tá ainda dando corda para essa pessoa, aí eu vou entrar com uma frase que eu adoro falar, que a Renata conhece, né, Renata, que tá aí com a gente. Eu falo essa frase sempre, ó, só dá show quem tem plateia. Gente, se você tem uma criança do teu lado e essa criança começa a espernear, fazer birra, querer fazer papel de vítima, ou querer fazer papel de salvadora, ou querer de acusadora, e você tá ali vendo que aquilo não vai funcionar, gente, sai de perto, se afasta e fala pra pessoa, fala assim, olha, você definitivamente tá fazendo drama e eu não vou comprar o teu drama. Então se afasta, sai de perto, entra só aonde você tem a capacidade de administrar, onde você consegue ficar. Então fica no lugar onde você esteja agindo como adulto e que você também seja visto como adulto. Porque você não pode aceitar com que as pessoas te olhem como criança, aceitar que você seja incapaz. Nós adultos temos diversas potências, nós temos muita sabedoria e experiência de vida para poder transformar a nossa dor infantil, as coisas erradas que aconteceram lá atrás, em coisas boas. Então é por isso que a gente não pode abrir mão de se afastar desses dramas. Então você fala para a pessoa, ó, sinto muito, eu não vou entrar no teu drama. Aí você pode até explicar lá o que é o triângulo dramático. Ó, não vou entrar nesse drama, por quê? Eu sou adulto, você é adulta, eu entendo que a tua ação não é tão legal, então nós vamos agir para fazer o melhor. E sai de perto.
Não seja plateia para a criança. Se a criança estiver fazendo drama, se afasta, tá? Isso daí é um ponto de sabedoria na tua vida também. Se você vê que tem uma pessoa dramatizando, se você vê que tem uma pessoa que tá forçando a barra, que tá fazendo coisas que não deve, que você fica ali dando corda, isso daí faz mal pra você, porque você tá sendo salvador. Você tá querendo, não, porque eu vou ajudar, porque eu vou mudar aquela pessoa. Gente, a gente não muda ninguém. Infelizmente, né, uma das maiores coisas que eu aprendi na vida é que a gente não consegue mudar ninguém. A gente só muda a gente mesmo. E a porta da transformação, ela só tem maçaneta do lado de dentro, gente. Então você pode falar, você pode cutucar, você pode ir lá tentar abrir a porta, arrancar a pessoa pelo cabelo. Não vem, a pessoa não muda. Então, vamos trabalhar ao nosso favor. Deixa quem quiser, vai olhar pra você e vai falar assim: nossa, fulana, você mudou, você tá diferente, você melhorou. Que legal, o que você fez? Aí vai falar assim: aí você pode até dar as tuas dicas lá, mas você querer pegar a pessoa, arrancar ela pelos cabelos da situação que ela tá e fazer com que ela mude, impossível, gente, não tem como, tá? Então, vamos passar aqui pro próximo ponto, tá? A gente tá falando, né, da questão do triângulo dramático e do triângulo da realização. E aí, a gente tem que olhar para tudo isso, né? Como essa fase da vida que a gente está passando, a gente tem que saber, né? Como eu já falei, vou falar de novo, sempre vou falar, nada disso vai durar para sempre. E quando isso tudo acabar, quando essa situação acabar, por mais que a gente tenha se deprimido, por mais que a gente tenha ficado numa situação instável, né, e com medo, porque essa situação traz medo. E não é feio, não é errado a gente sentir medo. O medo, ele tá aqui dentro da gente. A gente pode sentir medo, sim, só que a gente tem que ver o que aprendizado, o que eu vou colher depois dessa situação, né? Porque o medo, ele vai ficar rondando a gente o tempo todo. Agora, se a gente der brecha e ficar só na onda do medo, a gente não consegue solucionar nem resolver nada na nossa vida. Então, a gente precisa ter um ponto de equilíbrio, e aí eu trago também uma outra palavrinha para vocês. Essa palavrinha é resiliência, né? O que é resiliência, gente? Vocês já viram aquele bambuzeiro, né? Quando você passa lá passa lá na estrada, você vê um pezão de bambu. Quando bate o vento no bambu, o bambu, ele tem uma capacidade de se dobrar e de levantar novamente, tá? Isso é resiliência. Só que hoje em dia, resiliência, como que a gente define resiliência, né? Resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de passar por uma situação muito crítica e voltar ao que era antes. Só que não é para nós hoje, o que fica de aprendizado da resiliência? Não é voltar igual a gente era antes. Porque toda mudança, todo aprendizado, ele tem que trazer pra gente uma transformação. E se qualquer aprendizado que a gente passe, que a gente traga para nossa vida, não trouxer uma transformação, aquilo provavelmente não teve muita valia para nossa vida, né? E como a gente fala que crise vem ali com a oportunidade e o perigo, então a gente pega, olha para o perigo, aproveita a oportunidade e se transforma. Então, quer dizer, quando o bambu tombou ali, quando ele voltou, alguma coisa nele mudou, nem que seja ele tenha ficado mais flexível. Mas essa flexibilidade, né, é como se fosse esticar o elástico. O nosso elástico está sendo esticado, muito esticado. E se a gente não souber que depois a gente consegue voltar com nossa elasticidade ao normal, mas com um pouco a mais de aprendizado, né? A gente não sabe o que é resiliência. E se a gente não tem resiliência, esse desgaste ele vai ficar marcado na nossa alma e a gente vai ficar nessa situação crítica e isso pode trazer uma doença que pode acumular, isso pode gerar um trauma que pode também com gatilho lá na frente, daqui 2 anos, eu vou lembrar do que essa crise me causou, do que esse período trouxe para mim de prejuízo financeiro, né, de situação mesmo crítica no trabalho, com a família, com os filhos, com tantas coisas que estão acontecendo, e isso pode gerar um gatilho lá na frente, pode gerar uma doença. Então, o nosso ponto de equilíbrio é justamente saber
que a gente precisa ter essa resiliência, a gente precisa sair, voltar à situação, né, ao estado como a gente estava antes, porém com um nível de sabedoria maior, com uma carga de transformação para melhor, sabendo pegar tudo isso que a gente passou e colocando num ponto de melhoria, porque nada, gente, nada na vida é para sempre, nada é estático, nada é estável, tá? E aí, tudo a gente pode maximizar ou minimizar. Se eu pego esse problema, né? Se eu pego lá, vamos pegar o coronavírus, chegou. Nossa, é o fim do mundo. Eu posso olhar, maximizei. Então, agora eu só vou enxergar o coronavírus na minha frente. E aí também eu posso olhar e falar assim, coronavírus, isso não é nada. Tô levando a minha vida na boa, normal. Dos dois jeitos tá errado. A gente não pode ser nem o 8, nem o 80. Aí ponto de equilíbrio, tá? Então, se eu maximizar demais, nossa, o coronavírus vai me matar, vou morrer, saio desesperado, pulo a janela, morro, tal, desespero, pego o sintoma da doença, porque não sei lidar com a sem exageros. Agora, vou olhar também, posso olhar para ele como uma coisa sem importância. Não tô nem aí, gente, isso é exagero, imagina, o povo tá exagerando, vamos todo mundo pra rua, vamos pra festa, vamos trabalhar. E aí, também não resolve. Por quê? Porque é uma realidade. O vírus é uma realidade, essa pandemia é uma realidade e nós precisamos ter equilíbrio para olhar para tudo isso. Mas uma coisa interessante, né, que um problema dessa proporção traz para nós é que muitas vezes, muitos problemas que a gente leva para a sessão de terapia, que a gente leva para a poltrona do terapeuta, vocês já perceberam que fica tão pequeno, né? Tem tanta coisa que diminui perto de um problema desse, né? Se a gente for colocar na balança, com o que eu estava mesmo preocupada 2 meses atrás, será que essa preocupação, ela tem o peso que ela tem hoje? Será que aquela preocupação de 2 meses atrás, ela tem o peso que ela tem hoje? Será que aquilo que eu estava arrancando os cabelos no ano passado, será que tem o mesmo peso hoje? Então, uma situação como essa também faz com que nós aprendamos a não exagerar na interpretação dos nossos problemas, né? E olhar para eles com mais seriedade, com mais equilíbrio. E aí a gente consegue também se manter, né, com mais ligado na gente. Então essa hora que a gente tem de olhar para dentro, de olhar para si, né, de olhar com amor para nossa família, para o nosso lar, é a hora mesmo de trazer esse equilíbrio. É a hora de ver, tipo, o que na minha vida que eu tô exagerando? O que eu tô fazendo isso ficar muito grande, que nem precisa? Ou então o que na minha vida que eu tô deixando de lado, que eu tá tão pequeno e eu não tô vendo, eu não tô conseguindo ver, né? Porque uma tragédia, né, uma pandemia do tamanho dessa que a gente está vivendo, ela vem com a função de mudar os nossos conceitos. Se a gente não sair dessa melhor, com uma mudança de conceito, com uma mudança de visão, ela não serviu para nada, né? O que é? Imagina hoje uma pessoa com coronavírus numa cama de hospital. Se essa pessoa é homossexual, se ela é branca, se ela é negra, se ela é índia, se ela é, né, se ela tem uma profissão desprezível, o que conta isso hoje pra gente, gente? O que é? Isso não é nada. Então, esse aprendizado que a gente tem, né, de que todos somos todos somos iguais e todos estamos no mesmo ponto de fragilidade perante algo maior, né, que é a natureza. A natureza, ela não pergunta pra gente se a gente está preparado. A natureza não quer saber se você está feliz, se você está triste, se você está forte, se você está fraca. A natureza, ela vem e ela te derruba. Então é você que tem que ter consciência de que a natureza é maior que a gente, tá? No curso Terapia de Ambientes, eu sempre falo dos 3 reinos, né? Os 3 reinos que são reinos que existem no universo e que nos ajudam com um sistema de proteção que a gente não vê.
o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. O reino animal, que é o mais próximo, né? Que, por exemplo, se eu tenho um animal de estimação em casa, ele vai ser um elemento de proteção. Se eu tenho plantas em casa, ele vai também ser elemento de proteção. Tem as plantas corretas que a gente usa, isso eu vou começar a falar mais agora também, né? Para vocês aprenderem como colocar essas plantas dentro de casa e quais plantas eu devo usar para trazer essa proteção para a energia da nossa casa. E tem também o reino mineral, que são os cristais, as pedras, as rochas, né? Em casa a gente vai estar utilizando os cristais como elemento de proteção. Então esses 3 elementos de proteção são elementos da natureza. E vocês já repararam como que nós somos desconectados da natureza? A gente não dá o menor valor, por exemplo, nas estações do ano. A gente não sabe que dia que é primavera, que dia que é verão. Eu fui olhar, né? E olha que eu trabalho com isso, tô sempre falando, né? A importância que a gente tem que dar às estações do ano, né? O outono, nós entramos no outono essa semana. E o que simboliza o outono? Não, hoje é dia 30, né? Já tem 10 dias que nós estamos no outono. Outono é a época onde todas as folhas vão cair, onde as árvores vão ficar secas. E olha, justamente nessa época onde a gente está, nessa fase de parar tudo, corta tudo, vive com o básico, com o mínimo, olha para dentro de si, para dentro da sua casa, né? Coincide com o início do outono. Então, o universo, gente, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que a gente tem realmente que se conectar, começar a voltar para a natureza, olhar mais para a natureza, o sol, a lua, tudo, toda a natureza rege a nossa vida, e é aí que está Deus, né? Deus está na força do sol que bate ali na plantinha e a plantinha cresce e ela tá linda, maravilhosa, e não tem ninguém que vai lá e pinta a folhinha dela para ficar colorida, não. É natureza, é de Deus, é perfeito. Então nós precisamos ter mais conexão com a natureza, olhar mais para essas questões, trazer mais a natureza para dentro do nosso lar, tá? Isso aí já é o assunto da terapia de ambientes, mas vocês continuem aí comigo. Essa semana eu vou trazer muita coisa bacana para vocês, tá? E agora nós vamos ter a surpresa da live, a surpresa do dia. Nós vamos dar para você uma dica de filme interessantíssimo. É um filme pra gente rir, pra gente se divertir, pra gente aproveitar, tá? E eu quero que vocês aproveitem. Depois vocês vão entrar lá no Insta, lá no feed, e vocês vão me dar o feedback. Então agora eu vou chamar o meu convidado especial, ele que vai dar pra vocês a dica desse filme, e depois vocês me contam se a dica dele é boa ou se a dica não é. Ó, o Rodrigo entrou ali fazendo um comentário, né? Nessa hora os nossos problemas anteriores ficam pequenos, exatamente. É isso que eu tô falando, os nossos problemas anteriores, eles ficam mínimos, né? Porque a gente tem um problema tão maior para lidar, e é essa que é a chamada, né? A gente valorizar a nossa vida, valorizar o que a gente tem hoje, né? O que a gente está vivendo, para que a gente consiga realmente sair dessa melhor. Tamo junto. E meu convidado, cadê meu convidado? Felipe? Gente, o Felipe vai entrar na live e vai dar para vocês uma dica de filme maravilhosa. Felipe! Meu convidado da live sumiu. Cadê? Ele vem dar uma dica de filme muito legal. E assim, todos os dias eu vou dar uma dica de filme, tá? E no final da semana vocês vão ter 5 filmes super interessantes. Vem, filho. Ai, ele tá com vergonha. Olha que lindo, gente. Fala pro pessoal, filho, qual é o filme que você... Gente, ele que escolheu o filme, ele que escolheu, ele que vai dar a dica do filme para vocês assistirem. É um filme que vai falar sobre a valorização da família, tá? Numa situação de crise, né? O que acontece com uma pessoa que ela é obrigada a se transformar a sua vida e aprender com o amor, né? E nesse filme fala uma frase muito bacana: o amor exige sacrifício. E aí eu quero que vocês assistam depois e me dão os feedbacks sobre o filme, tá? Vem, filho, fala com o pessoal. E aí, Felipe, qual filme que você assistiu que você queria passar para as pessoas? Virei um gato. Vem, fala lá, ó. Fala. Virei um gato. Então tira a mão.
Gente, ele é muito lindo, né? Ó, o filme que ele tá dando de dica, o filme se chama Virei um Gato. Eu vou colocar lá no feed do Insta o nome do filme, é indicação do Felipe, tá? Assista o filme Virei um Gato na Netflix, vocês vão amar. O filme é incrível, vocês vão dar muita risada. É um filme assim, para desconectar os problemas dessas tragédias todas. E um filme que vai trazer muita vida pra gente. E é um filme que vai